A taxa de agendamento da IA, quando ela é bem treinada, que é o que a nossa IA faz, né? Quando ela tem um bom speech, tem bons treinamentos de outros seres humanos que fizeram ali agendamentos, entende muito bem como tratar o público para conseguir sempre levar para o agendamento, ela consegue ter uma taxa de agendamento alta, mesmo em alto volume. Consegue ter a eficiência do melhor SDR, só que em um volume gigantesco, o SDR não consegue ter. E a qualquer momento, você consegue ter agendamento de madrugada, agendamento 9 horas da noite. Teve um caso do Rashid, que é o sócio do Guerra. Rashid, há tempos atrás, me reclamou. Que ele falou assim, pô, Matuta, comentei lá, fiz um negócio, os caras foram me responder 2, 3 dias depois. Aí eu descobri que ele se cadastrou 11 horas da noite numa sexta-feira. Falei, pô, cara, 11 horas da noite de sexta-feira, não tem SDR que atenda, né? Na época a gente não tinha IA. Ele falou, não, me responderam só na segunda. Aí eu fui ver, né? Eu falei pro nosso gerente de pré-vendas, pô, dá uma olhada nesse caso aí, que realmente demorou 3 dias. Aí ele falou, pô, o cara se cadastrou 11 horas da noite e a gente foi responder pra ele 8 horas da manhã na segunda-feira. Falei, real, mas se fosse amanhã não teria esse problema. Exato. Aí a teria agendado o cara, e aí a partir disso ele já teria colocado um horário na segunda-feira, já teria feito a call com o closer, já teria fechado. Total. E aí um ponto importante que é muito importante trazer também, Matuta, é que agora a gente está tendo uma explosão de agente de IA. Né? Então a gente está vendo várias empresas vendendo agente de IA. É verdade. E muitos vendendo, e 2 IA específicas, principalmente no nosso nicho, né? Pré-vendas e vendas. Né? Pré-vendas tá, acho que é até mais do que vendas. Sim. Qual é o detalhe aqui que é muito importante de você analisar antes de você contratar uma IA de pré-vendas? É você saber qual é o nível de comercial e o nível de pré-vendas que aquela pessoa tem. Por quê? Porque eu vejo muito programador que é muito bom de fazer prompt de IA técnico, mas a pessoa ela não é boa em montar um script comercial de pré-vendas. E são 2 universos diferentes, tá? Exatamente. Porque a pessoa ela pode ter um prompt maravilhoso, mas se o script do pré-vendas da IA dela não for bom, não vai ter agendamento. Então é muito importante, antes de você contratar, você entender qual é o nível de conhecimento daquela pessoa, onde ela buscou aquela fonte, onde ela pegou aquele script, de quem ela pegou aquele script, ela que fez, ela que não fez. Então é muito importante você fazer isso. Porque senão tu vai comprar um agente, mas que não agenda. É isso aí. Porque o script é ruim. E vai achar que qualquer IA é ruim. Só que não, o problema é o quê? O problema é que a pessoa ela não fez um bom script, ela não sabe. Porque uma coisa é vender, outra coisa é pré-vender. Uma coisa é um script para vender o ingresso, que é de vendas. Outra coisa é uma IA para vender um agendamento. São 2 universos diferentes. Os scripts eles têm diferença entre si. Então, é muito importante que você saiba disso. Eu vou dar um exemplo, cara. Eu arrisco dizer que, cara, sem medo nenhum de dizer, tá? A IA da Full Sales, para mim, é a melhor IA do mercado em questão de pré-vendas. Que é essa que a gente lançou. Por Porque quê? tem inteligência. Porque tem inteligência de pré-vendas. Exatamente. Tem toda a nossa inteligência de pré-vendas que a gente usa nas nossas operações. E o nosso pré-vendas é muito bom. Então tem toda a inteligência. O script, ele tem uma inteligência de pré-vendas. A IA, ela foi montada pelo head comercial e pelos sócios e um TI. O TI só fez o bruto, os códigos, as ações. Agora, o script foi feito por quem vive comercial há mais de 10 anos. O processo foi feito de quem vive comercial há mais de 10 anos. Então, por isso eu arrisco dizer, Matuta, que nosso script nosso IA de pré-vendas, eu arrisco dizer que é melhor do mercado. Muito bom. Entendeu? O que tu acha disso? 100%. 100%. Porque a pessoa, ela pode até pedir para IA, olha, faça um prompt, não sei o quê. Só que o que vai acontecer? Aí vai fazer algo com base no que ela achou na internet, não com base em inteligência real de mercado. E a real, assim, a gente testa todos os dias. A gente vive essa parada. Muda toda hora. Pô, cara, a gente tá escalando nossa empresa, você acha que é por quê? Sabe por quê? Porque o que a gente fala, o que a gente ensina, a gente faz. Não um negócio da boca pra fora. O cara que ensina marketing não faz o próprio marketing pessoal. O cara que ensina storytelling e não faz storytelling. Não, a gente ensina comercial e a gente faz comercial. A gente acredita que comercial é o centro e a base para a escala. Então, pensa, a gente pegar toda essa inteligência e colocar no agente de IA para que você, que é nosso cliente, ou que vai se tornar nosso cliente, consiga ter tudo isso sem precisar estudar o que a gente estudou.
os 10 anos de experiência lá do Vini. Cara, a quantidade de vendas, de fechamento que o Yuri tem, a parte, assim, do pontinho do tático, que o nosso gerente de pré-vendas, que é o Gabriel Rian, ele colocou ali também os toques dos nossos speeches e treinos de pré-vendas, tudo isso condensado numa IA que, cara, não precisou treinar 3 meses ou 2 meses para rampar como o SDR precisa. Já colocou, já tá rampada. Vai entender algumas coisas e a partir disso já vai. Porque tem isso também que a gente não falou, né? O custo de treino de SDR iniciante para conseguir desempenhar. A gente não tá calculando isso. Eu botei custo tempo. Custos que você tem custos intangíveis que você tem ali. Custos que você não vai ter, que são intangíveis quando você coloca uma IA. Custo de processo, custo de tempo treinando a pessoa, custo de TPM, custo de briga com a mulher, custo de briga com o marido, custo do não tomar emocional, acho que é um custo emocional, custo financeiro, custo de tempo de atendimento, ou seja, são vários custos que você deixa de ter e alguns são intangíveis, que você não consegue tangibilizar, mas que impactam a operação no final. Porque o quanto que impacta o dia bom, o dia que o SDR não está bem? Que ele brigou com a mulher. Que ele brigou com a mulher, que ele brigou com o marido, que não está de TPM, que não está bem emocionalmente. Cara, quanto que impacta quando a pessoa ali, ela vai te aciona judicialmente, sei lá. Quanto que impacta o tempo que tu vai ter que parar para rampar e treinar aquela pessoa? Entendeu? Então, cara, quando você pega a IA, cara, você não tem esses custos. Então, esse que é o grande lance. E a IA, ela veio para quê? Para facilitar a vida do empresário, a vida de quem está do outro lado e facilitar a vida do SDR também. Porque o trabalho vai ser mais leve para a pessoa. Verdade. Porque ela não vai ter que entrar e ligar para todos os clientes. Ela vai ligar para aquele cliente que está desenvolvendo. Tem um outro ponto também, que é o seguinte. SDR, principalmente mulher, às vezes não consegue lidar com um volume muito grande de leads que chegam ali e às vezes distratam. Cara, acontece. Às vezes o cara, principalmente no nosso nicho aqui, o cara é empresário, fatura 10 milhões no mês, 15 milhões no mês, aí chega uma mulher com uma SDR ali e o cara se acha o fodão, né? Maluco da cabeça. Acha que aí vai dar em cima da mulher. Cara, ele trata ela mal, fala umas besteiras pra ela que ela não precisava escutar. Ela passa por uma situação emocional ali que já vai acabar com o dia dela, entendeu? A IA vai conseguir reverter porque não tem emoção. Aí ela vai entender o que o cara tá fazendo, vai conseguir ali, às vezes até dar em cima do cara, entendendo ali, e a partir disso fazer com que o cara agende. Agendando o cara e levando ele pra call com closer, tratando ele da melhor forma possível, porque ele consegue ter, a IA consegue ter, o tratamento, como se ela tivesse um tratamento emocional ali, ela tivesse um acompanhamento emocional de 10, 15, 20 anos, só que sem ela ter passado por isso. Eu tava assistindo ontem Matrix, cara. Eu vi. Tu viu no BeStars? Cara, eu gosto muito desse filme. Muito, muito. E é muito legal porque no Matrix, né, eles têm lá os CDs que são de treinamento. Então coloca pra treinar, o cara fica especialista em Kung Fu. O cara conhece um idioma novo. Consegue pilotar um helicóptero XYZ. A IA já existia no Matrix. Exatamente. Não, e eles falam sobre IA. Eles falam, cara, deve ter medo, porque ele fala o seguinte... lá nos anos 2000, 2020, a IA surgiu e a gente achou que fosse um grande deus, porque ele fazia tudo pra gente. Mas depois elas começaram a tomar o controle, e aí chegou nesse momento que a gente tá. Putz, será que... Não, será que vai virar um robô aqui? Por isso que é legal você sempre falar obrigado, falar por favor pra IA, porque pelo amor de Deus, né? Não... Quando a IA chegar num ponto de tomar uma unidade, aí ela vai lembrar assim, pô, IA, eu falei obrigado, eu fui educado com você. Lembra de mim. Mas, assim, brincadeiras à parte, a IA, ela tem isso já. Claro que não é um ser humano recebendo todo aquele treinamento, mas a inteligência artificial tem treinamento de inteligência emocional, ela consegue lidar melhor com as situações. Eu lembro do Starbucks. A Starbucks tem um treinamento específico para quando acontece algum tipo de conflito, eles conseguem lidar com o conflito e fazer com que o cliente se sinta bem. Às vezes até dando mais um produto para o cliente, fazendo com que o cliente se sinta acolhido. Então... eles têm um treinamento emocional pra fazer com que o cliente se sinta bem. A mesma coisa era a moça. Cara, se um cara ficar puto no meio de um avião, ela tem que saber como lidar com aquela situação, conseguir abafar os ânimos do cliente, pra que ele consiga se sentir bem e a partir disso conseguir lidar. Tem que saber lidar com situações de pânico.
E a IA não precisa passar pelo treinamento de 5, 10 anos que um cara do Starbucks passa. Não. Às vezes de 2, 3, um mês, Ela já é 2 fria, não meses. tem emoção. Ela já consegue lidar com isso. Então ela consegue lidar com situações que são complexas para o ser humano. Às vezes até um ser humano com treinamento não conseguiria lidar. Então, um cara pedindo cancelamento. Teve um caso, por exemplo, olha que interessante, o Zanetti me contou. Fui fazer um podcast lá na empresa dele, e ele me contou que a IA, eles têm uma IA de recuperação de vendas para tickets baixos, né? Totalmente diferente da nossa proposta, mas eles vendem ticketzinhos de 159, 297, a IA faz só recuperação. O cara E que começou a futuramente a gente vai ter essa IA também, Vai ter. que vem direto. Mas olha que interessante. A mulher falou: eu preciso aprender muito inglês, mas a minha mãe faleceu. Putz, qualquer ser humano, né, não conseguiria lidar com isso e falar: nossa, que pena, que não sei o quê. Aí ela não vendeu pra mulher? Cara, que assim, se você for ver, até é meio estranho, né? Se você for contar com um ser humano, mas ela falou assim: cara, você não vê isso como um sinal, uma oportunidade? Aí ela falando, para que você consiga realmente aprender inglês e não passar a tua vida inteira sem viajar, como a tua mãe não viajou, e realmente realizar os sonhos que a tua mãe tinha, ela não conseguiu completar. Caraca. Cara, aí ela usou tudo, toda a situação, pra mostrar pra mulher que era o melhor momento dela conseguir aprender inglês. E a mulher comprou. Passou o Pix, Yuri. Fez o Pix. Então ela conseguiu lidar com a situação de uma forma a conseguir entender. E a mulher falou assim: não, é verdade. Eu preciso realizar os sonhos que minha mãe não conseguiu realizar. Eu preciso fazer com que minha mãe, o legado dela seja chegado. E quando eu for chegar no lugar, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, que minha mãe tinha um sonho de conseguir chegar, eu vou chegar lá sabendo falar inglês que minha mãe não conseguia. E ela tinha vergonha de falar inglês porque ela não sabia. Então eu vou realizar o sonho da minha mãe, vou fazer com que a vida da minha mãe valha a pena. E a mulher foi lá e fez o pagamento. E às vezes é até motivação pra mulher, né? Exatamente, Quando cara. ela vai assim, cara, eu vou pela minha mãe, não quero desistir, mas não. A IA ainda deu, talvez, Olhar até para um lado estímulo pra diferente. pessoa para um lado diferente. Mas cara, é interessante, né? Porque isso é evolução, né? Então, como eu falei, os negócios que não se adaptarem à IA, né? A colocar IA para ganhar eficiência na empresa, no negócio, o cara vai ficar para trás. Para quem vai botar IA para ter eficiência, entendeu? A pessoa que o nosso cliente de IA vai estar na frente do nosso cliente que não é de IA. É verdade. Entendeu? Ponto final. E até das outras IAs. Se tu tiver uma IA, eu botar a minha IA lado a lado, tu vai ver que a minha IA vai performar muito mais, porque meu script ele é feito para isso. Se para prepare. performance, tá? Não, tem uma notícia, um último aviso aqui. Qual? Sabe qual é o último aviso? O último aviso é o seguinte, olha, se você tem um concorrente aí no teu nicho, o que eu faria se eu fosse você? Já entrava em contato, já via como é que funcionava para começar agora. Porque sabe o que eu acho? Se o concorrente da pessoa fizer isso antes, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Por quê? Porque a gente vai se responsabilizar de fazer com que o teu concorrente, cara, ele te atropele. Que isso? Cara, então se você não quer passar por isso, se eu fosse você, né, eu já entrava em contato, já entendia como funcionava. Porque assim, ó, eu coloco minha mão no fogo. Que se teu concorrente entrar em contato com a gente e fechar antes, pode ter certeza e pode ficar tranquilo, porque a gente vai fazer com que ele te atropele. Caraca, pesado. Que isso, hein? Que isso, Fiquei Matheus? Você tá emocional. muito audacioso. Mas fato, cara. Então, assim, o conselho que eu dou pra você é, cara, se adapte. Né? Então, não só IA pré-venda, a gente tá botando IA em vários lugares da nossa empresa. A gente tá agora pagando, né? A gente vai começar a pagar agora para todos os nossos gerentes, né? Por departamento ter IA, né? Para que possa ganhar eficiência, possa ganhar produtividade no departamento. Então, uma IA novo mercado. Se tu quer conhecer, inclusive, a IA da Full Sales, né? Vou deixar um link aqui embaixo. E aí, prende esse link, lá. se cadastra para conhecer a IA. Vai ter um processo de fila, né? Porque a gente não consegue pegar todo mundo ao mesmo tempo e com certeza quando a gente abrir a procura vai ser grande. É verdade. E a prioridade, só os nossos clientes. E a prioridade vai ser os nossos clientes, né? Pelo simples motivo de que já é cliente, então a prioridade é deles. Mas já deixa aqui seu contato aqui embaixo que assim que abrir o slot, assim que tiver um trabalho de eficiência, assim que tiver pronto e que tiver vaga, a gente vai entrar em contato com as pessoas que primeiro preencheram o formulário. Por quê? A gente também não vai sair pegando todo mundo, porque aqui na Full Sales a gente preza muito pela entrega, pela qualidade, né? E não é dinheiro. Não é, eu vou querer o teu dinheiro, não. Eu quero o teu resultado. E teu resultado vai me trazer mais dinheiro.